Apresento a vocês a Patrícia Anzini, que vai fazer conosco esse webinário. Ano passado, ela nos brindou, né, com a presença dela e com a competência dela em 4 webinários. Ela é brasileira, mas mora em Portugal e é professora universitária lá. E tem um trabalho magnífico que ela faz de mentoria, né? Não apenas em loco na universidade, mas também de mentoria, voltado para a escrita acadêmica. E é um trabalho muito criativo, muito original, e que eu, particularmente, quando conheci, gostei muito. Gostei, falei assim, nossa, ela fala como se fosse... Embora ela fale português, ela fala uma língua diferente do ponto de vista da abordagem, né? Abordagem para trabalhar com escrita acadêmica, né? Eu que lido com escrita acadêmica há algumas décadas, não vou falar quantas para vocês não adivinharem a minha idade, né? Com isso, a gente acaba conhecendo, né, muito do trabalho e de elementos relacionados à metodologia e as formas de escrever, esse estilo também de escrita. E eu acho o trabalho da Patrícia muito original, né? E se não fosse, ela não estaria novamente aqui convidada, né? Que a gente simplesmente deixaria passar, né, Patrícia? Mas não dá para deixar passar, porque o trabalho da Patrícia é muito bom, né? Então, por enquanto está apresentada, você complementa, por favor, a sua apresentação, Patrícia, dando mais detalhes a esse respeito, tá bom? Boa. Obrigada, Tinete. Eu já começo aqui agradecendo aqui a oportunidade de estar de volta com você, Gisele, e toda a equipe aí da CAD. Eu já falei em todas as oficinas que eu dou aqui com vocês, em colaboração. Eu celebro, quero celebrar mais uma vez o trabalho extraordinário que vocês têm feito, não só de consciencialização, assim, temas cruciais aqui na experiência acadêmica, mas também de ação, né? De tomada de movimento, de fazer várias coisas para fazer com que o processo acadêmico seja um pouquinho mais. Qual é a palavra? Humanizador, talvez seja essa palavra que eu quero usar hoje. Então agradeço muito aqui esta oportunidade novamente. E também agradecer a todo mundo que está aqui. Tava vendo aqui no bate-papo, no chat, tem gente assim de várias partes do Brasil, né? Professores, professoras, mestrandos, doutorandos, Recife, Amazônia. Tem aqui, olha, Vivi Rocha, você está aqui na Nova de Lisboa. Vivi, já vou falar aqui de um projeto que eu tenho que vai dar além do Virando a Página. Já vou deixar um convite para você se juntar, que estou com um piloto na Nova. Já falo sobre isso. Aliás, estava lá agora há pouco. Muita gente aqui, olha, Camila da Silva também fazendo um sanduíche aqui na UTAD. Tive na UTAD no ano passado também para um workshop de escrita. Mato Grosso do Sul, Amazônia, educação, ciência da informação. Bem-vindos, bem-vindas todos aqui. E sinto muita alegria com essa diversidade maravilhosa. E espero que hoje seja assim um encontro que traga consciência e que traga também leveza. Quero trazer esta palavra, quero evocar esta palavra, leveza, leveza e prazer também, para não só pensar, mas praticarmos um pouco também a escrita a partir da proposta que eu trouxe no título, a partir do cultivo. Mas antes de eu chegar aí, quero trazer só algumas questões de logística. Então, a Etinet já deu aqui a deixa. Quem puder, obviamente que eu sei que tem os papagaios, os gatos, os periquitos, as crianças e tudo assim por trás, mas quem puder abrir a câmera, eu agradeço imenso. E por dois grandes motivos. Um é para estarmos aqui em presença e ver a cara de vocês. E outro que é uma questão que me ajuda imenso, que ver vocês eu consigo ter feedback. Se eu tenho que mudar alguma coisa, se eu tenho que trazer outra estratégia, se eu tenho que falar de outra maneira. Então, para mim também é super, super importante eu ver a cara de vocês. E obrigada. Olha o pessoal já aparecendo. Monique, Natália, Marinês, Crislane, Manuela, Renata, Tamires, Carmen, Daniele, Nancy, Juliana, Flávia, que bom! Que bom! Giovana, Débora, bem-vindas! Até só um Bem-vindas! minutinho, Patrícia. Quem puder também ir botando no chat, quem já botou, tá ok.
Mas quem puder ir botando no chat de onde é local no Uhum, Brasil ou no exterior e instituição ao qual está vinculada, tá? Ou se não muito tiver bom. nenhuma, nenhuma. Mas assim, que tá só assim para crescer, né? Independente de estar fazendo um curso, uma coisa assim, também pode colocar. É bacana para a gente depois fazer assim um levantamento aí da diversidade de pessoas que estiveram aqui conosco essa tarde, né? Tá bom? Então, Muito bom. vai, Patrícia, por favor. Boa. E quem quiser falar, o que quiser falar, é só abrir o microfone e quero mesmo convidar para vocês, simplesmente não precisa levantar a mão do Zoom, nem levantar a mão, a mão biológica, mas é simplesmente abrir o microfone e perguntarem, trazerem polêmica, questionar o que vocês quiserem, assim, espaço de diálogo e de polêmicas e de provocações. É tudo muito bem-vindo. A internet aqui já começou a gravação, então para trazer a clareza aqui que esse encontro vai ser gravado, vai ser colocado depois no YouTube da CAD e vocês podem passar a palavra e reassistir se quiserem. E também quero perguntar se vocês têm aí, que para quem está no computador, deixar assim já de lado, abrir um documento Word em branco, que eu quero mesmo trazer uma proposta escrita. E quem não quiser ir para o modo analógico, pegar um papel e uma caneta. Também é muito bem-vindo o modo analógico. Yeah, Manuela! Yes! Tá bom. A Neuri também? Maravilha. Tem o pessoal aí analógico. Aliás, eu ainda vou escrever o meu mini livro manual, O Retorno da Escrita Analógica. Retorno da Escrita Analógica. Boa. E já vou trazer o que é que nós vamos fazer muito em breve. Então, para quem não me conhece, a Etnet aqui já trouxe brevemente quem eu sou. Eu sou professora adjunta, eu colaboro com várias universidades aqui em Portugal. Eu tenho, assim, o meu posto na Universidade Católica, mas também colaboro com a Universidade Nova, com a Universidade de Lisboa, com a Lusíadas e tenho feito muitas coisas com vários outros institutos que estão conectados à pós-graduação ou a, a qualquer treino ou qualquer formação que está ligada ao ensino superior. E o meu centro é a escrita científica. Então, eu sou treinadora de escrita científica dentro das instituições e fora sou e fundei um projeto que se chama Virando a Página, que é um projeto de potenciação e acompanhamento de escrita científico para quem está em processo de escrita, sobretudo. Então, mestrandos, doutorandos, pesquisadores em começo de carreira, que querem publicar artigos, monografias, TCCs e aqui em Portugal, em particular, para os acadêmicos imigrantes, sobretudo os brasileiros e as brasileiras. Então, também tem aqui um recorte do Virando a Página que dá apoio a essas pessoas que estão aqui também. E o DNA do Virando a Página tem, assim, muito claro que é oferecer treinos, workshops, oficinas, retiros, mentorias individualizadas, eventos, encontros de escrita online, presencial, para a humanização do processo de escrita e da experiência acadêmica. Esse é o stand, assim, é a missão do Virando a Página. E eu vou deixar aqui os meus contatos para quem quiser acompanhar o projeto, para quem quiser entrar em contato, para quem quiser saber mais, estou no Instagram, o meu site. E também coloquei aqui o segundo site, que é o segundo grande projeto que eu tenho, que é o Biodança na Academia. É um projeto que está levando, já nasceu há 2 anos atrás. É um projeto parte de pedra, porque nós estamos levando, que ele é feito com outra pessoa, Alexandra Lopes, estamos levando a biodança dentro do contexto universitário. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar na biodança. Internet, boa. E agora estamos volta aqui no Vivi, estamos aqui com um piloto na Universidade Nova, pelo departamento aqui é chamado de desporto, né, de esporte, da Nova, no campus de Campo Linde. Estamos oferecendo sessões regulares de biodança toda quarta-feira, das 7 às 8 da noite. Então, vem dançar conosco e o objetivo desse projeto é, mais uma vez, regeneração da cultura acadêmica e uma cultura acadêmica mais humanizada, mais integral, mais consciente, mais responsável, mais relacional.
Então, os dois projetos, esses são os meus dois grandes projetos de base. Então, também, quem quiser saber mais sobre Biodança na Academia, tem aqui o nosso site portfólio. Hoje, em particular, decidi fazer uma coisa que já estava aqui no forno há muito tempo, que é esse tema, a escrita como prática de cultivo. Então, eu não sei quanto a vocês, mas pronto, eu tenho uma licenciatura em letras pela Unesp Araraquara, São Paulo, estado de São Paulo. Depois eu voltei para fazer a licenciatura estendida, que a primeira foi português e francês, depois fiz português e inglês. Aí fiz um mestrado em estudos literários que teve uma espécie de cotutela no meio do caminho, fui fazer uma parte do mestrado no Canadá. Depois voltei e saí do Brasil de uma vez por todas, fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, em Chicago, numa universidade chamada Northwestern. Levei quase 7 anos para fazer o doutorado. E depois fiz mais, sei lá, quantas formações em educação não formal, em espaços de aprendizagem mais integrais, em desenvolvimento regenerativo, em Ubuntu, em 500 mil coisas ligadas à educação. E nesse percurso todo de décadas, foi no meu último ano, foi no meu último ano de doutorado que eu tive, pela primeira vez na minha vida, um treino de escrita. Foi no último ano do meu doutorado que eu tive pela primeira vez na minha vida um treino de escrita. E mesmo esse treino que me trouxe assim uma revelação extraordinária, né? Foi uma transformação, me lembro claramente de como eu senti e como eu saí desse treino. Mesmo nesse treino, a escrita foi e sempre foi tratada como técnica, né? Como técnica, como métrica, como produção, como o ponto de orientação, a origem, a orientação da escrita é voltado para o resultado, né? Para eu chegar a algum lugar. E sendo esse lugar em geral, pronto, eu posso chamar esse lugar de pressão, de adaptabilidade, né? Eu dou centro ao meu orientador, eu vou escrever o que o meu orientador quer que eu escreva, eu vou escrever o que é publicável, eu vou escrever o que está na moda, vou pesquisar o que está na moda, que vai ganhar dinheiro. Medo, motivações de sobrevivência, né? Eu tenho que escrever porque eu tenho que arrumar um emprego, eu tenho que escrever porque eu tenho que mostrar que eu sou inteligente, eu tenho que escrever porque eu tenho que passar na qualificação, eu tenho que escrever porque eu tenho que impressionar a minha banca, ou eu tenho que publicar. Pronto. Voltada para um resultado. E o resultado, em muitos momentos, completamente desalinhado ao que o próprio processo de escrita oferece como convite, que é e que pode ser uma transformação extraordinária e um acesso à criatividade, à potência, ao empoderamento, a desenvolvimento de consciência crítica, a desenvolvimento de competências extraordinárias que estão assim desaparecendo na maré das inteligências artificiais, como a seletividade, como a filtragem crítica, como o fichamento, uma coisa tão simples como tirar notas. Tão simples agora já não é mais simples. Então fazer esse sistema, todo esse sistema de constelação, desenvolvimento do pensamento crítico, que é base para quem está na universidade. Pronto. Então, nunca, não teve uma pessoa que passou na minha vida, eu estou há quase 25 anos no contexto acadêmico, não teve uma pessoa que passou na minha vida e que me trouxe o que para mim é crucial, tá na base do processo de escrita, que é o cultivo, que é o que eu estou trazendo como cultivo, tanto de quem escreve quanto do que é escrito. Então vai para os dois lados. Então, cultivar vem do latim medieval, no cultivare, que quer dizer desenvolver e aperfeiçoar, desenvolver e aperfeiçoar pelo cuidado. Tem um trato contínuo, ou seja, tem uma progressividade, é uma continuidade, é um cuidado que continua. E, obviamente, depois é um verbo que foi tecnificado, né? Ele agora está ligado muito a botânica, né? A agricultura, é o cuidado com a terra, o cultivo da terra, das plantas.
E que também é interessante pensarmos como metáfora, né? A organicidade, né? A biologia, o integral do tema, a raiz, a terra, o cíclico por trás disso. As plantas, as plantas precisam de tempo para maturação, criação, reprodução, integração, adaptação, mudança. Elas basicamente precisam de tempo para que a sua potência seja descoberta e revelada em flor ou em fruto. Então, é esta ponto que eu quero fazer hoje. É precisamente esta ponto que eu quero fazer. É o propósito de hoje. Ou seja, é um espaço aqui para sermos pesquisadoras. Eu quero, o meu convite é que aqui sejamos pesquisadoras também, pesquisadores, nesse tempo que temos, desta oficina, para praticarmos cultivo. Que não envolve só o pensamento, que é a parte cognitiva, e nem a composição, que é a parte técnica da escrita, mas também eu nem vou falar o corpo, os corpos, né? Além do corpo mental, claramente, o meu corpo emocional, o meu corpo físico, e também envolve relações, envolve contexto, envolve a cultura que eu estou envolvida. Eu não escrevo no vácuo. Eu não escrevo no vácuo. Mesmo se eu escrevo sozinha, mesmo se eu não estou filiada institucionalmente. Há um contexto e há uma cultura. Ou seja, há um design, há um jogo, há um design por trás desse jogo. E também a escrita envolve relacionar-se a outras pessoas envolvidas no meu processo de escrita. Eu não estou falando que tem outras pessoas que escrevem comigo. Estou falando que há outras pessoas que vão, inconscientemente ou não, indiretamente ou não, ter um papel fundamental no meu processo de escrita. Um deles, obviamente, uma delas é o orientador, ou orientadora, mas também são os colegas, é o secretariado, são os colaboradores, são os pesquisadores, são as pessoas que publicam, são os revisores, são as pessoas que vão me dar feedback, que podem ser adubo ou que podem simplesmente serem as pessoas que vão podar. Então, o meu convite é tomar consciência de que a escrita não é só sobre técnica, recursos, fórmulas e composição. É um jogo, ela tem um design. E o meu proposta de hoje é que esse jogo seja feito em cultivo. Então, por isso que eu trago esta imagem como começo. E a minha proposta é pensarmos no cultivo a 3 níveis. O meu próprio, eu vou pedir para a Etnet depois partilhar esses slides para quem estiver aqui, então não se preocupem também em tirar foto ou um screenshot que vamos enviar. É, primeiro, cultivo de mim, né? Eu própria, como eu cuido da minha atenção, das minhas necessidades, das minhas emoções, do meu corpo físico, do meu corpo mental, do meu corpo emocional, quando eu estou em processo de escrita. Aqui o foco vai ser a escrita. Depois cultivo com o outro ou com a outra, né? Escrever naquela, como eu disse, é um processo relacional. Todas as outras pessoas estão envolvidas indiretamente ou não, explicitamente ou não, elas fazem parte do design. Então, como é que eu pratico negociação? Como é que eu pratico o meu próprio empoderamento, a minha própria comunicação para clareza, para limites claros, limites, e para deixar em aberto quais são as minhas necessidades, os meus nãos e os meus sims, basicamente.
E depois o cultivo com todo. Aqui eu falo todo o sistema, né? A universidade. A universidade não é algo externo. A universidade não é algo externo a mim. O meu programa não é algo externo a mim. Eu faço parte dele. Se eu faço parte dele, eu sou ele. É uma cocriação. Então eu estou envolvida na cultura do programa, do departamento da universidade. E eu sou a cultura do programa do departamento da universidade. Então eu faço parte do design. Eu sou o design. Então aqui é como é que o meu jogo se sustenta, conscientemente ou não. Então, a forma que eu escrevo, a forma que eu respondo a um parecer, a forma que eu respondo a um feedback, a forma que eu respondo ao que o meu orientador ou a orientadora me pede para mudar no texto. Tudo isso, a forma que eu me comunico, tudo isso faz a cultura do contexto que eu estou envolvida. Então, de uma outra maneira, é tomar consciência de que, ok, se não está funcionando para mim, como é que eu mudo? Então, os objetivos de hoje então estão aqui. São dois. Eu vou trazer propostas para refletirmos e praticarmos alguns temas dentro desses níveis de cultivo e experimentação, presença e tomada de consciência. Ou seja, o convite aqui não tem nada a ver com fazer certo ou errado, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com observação. Né? Sermos pesquisadores, observar o que é que está acontecendo. E o formato do encontro está aqui. Eu vou fazer um check-in, depois vou trazer duas extensões. Vamos fazer uma prática para as duas e fechamos. Então eu começo com o check-in. O check-in, a minha proposta para check-in é: existe uma coisa chamada Padlet, que é assim, uma plataforma super interessante para quem trabalha com ensino online e quer assim, coisas diferentes para propor. Esse é o Padlet. Vou aqui partilhar para vocês verem a cara dele. Talvez alguns de vocês já conhecem. Tá aqui o original. Tá aqui, essa é a cara do Padlet. Eu criei um para nós. Tá aqui. Tem essa pergunta no topo. Qual é a parte do seu trabalho que você está evitando escrever nesse momento? Ou o que você está evitando no processo de escrita? Se vocês não estiverem escrevendo nada nesse momento, né, quando vocês entram no processo de escrita, conscientemente pensem o que é que vocês evitam fazer. Aqui embaixo tem aqui um botãozinho mais. Então, eu vou pedir, quando eu partilhar o link, para que vocês cliquem aqui no mais, vai abrir esta janela. E aqui eu vou pedir para que vocês escrevam a resposta. De uma maneira assim muito curta. Okay? E aí, simplesmente publicar. E aí ele vai aparecer aqui e isso vai formando um mural de respostas. Boa? Então, vou pôr o link aqui no chat. Letícia, você não entendeu muito minha pergunta. Boa. Então, a minha pergunta é: se você estiver em processo de escrita, o que é que você evita? O que é que você está evitando no processo de escrita? Conscientemente ou não? Ou seja, eu evito escrever. Pode ser simplesmente isso. Eu vou ler primeiro. Eu fico lendo. Aí eu evito escrever. Ou eu evito pedir. Boa, que você está fugindo, exatamente. Ou eu evito pedir feedback. Se o texto não estiver completo, eu evito pedir feedback. Boa. Boa, Letícia, já vi que você pegou aí. Ok, então eu vou por aqui. Bora lá. Dá alguns minutos. Pois é, Ana Carolina, você já tem a tua resposta, Ana Carolina. Eu evito abrir o texto. Eu evito olhar para o texto. Eu evito revisar o texto, porque
Ana Carolina, você coloca aí, são muitos os sentimentos. Se você quiser colocar quais são os sentimentos, é uma resposta. Ou eu evito sentir o que? Evito escrever a introdução, pois. Revisar, revisar. Pronto, o pessoal tá aqui escrevendo. Olha lá, ela pôs aqui no chat também. Evita iniciar a escrita. Muito bom. Então, evita escrever antes de ler. Evito recortar o tema. Evito abrir o texto. Permaneço muito tempo organizando. Evita a opinião dos outros. Muito bom. Evita escrever, recortar o tema. Evita a conclusão. Meu maior medo é do erro. Mas é raro que, se meu texto nem existe ainda. Racionalmente não faz sentido, mas há esse medo de errar. Senti que eu li o suficiente. Evito análise dos dados. Evito pedir feedback antes de acabar tudo. No momento, evito escrever porque entendo que preciso ler e discernir muita coisa antes. No momento, tenho evitado retornar a um texto que precisará ser reescrito para ser submetido a uma nova revista. Achar a minha voz. Evito colocar minha voz de autor na escrita por insegurança e vergonha de não saber o suficiente para compor o texto. Evito ligar no notebook. Evito resultados e discussão. Evito confrontar os afetos inibidores surgidos durante o processo da pós. Meu ex-orientador falava que eu escrevia muito mal, e acho que isso me acompanhou durante muitos anos. Então tenho medo dessa validação do outro e tenho dificuldade em transformar em texto tudo aquilo que eu penso e verbalizo. Grande partilha, Giovana. Obrigada. Comecei agora no mestrado e estou ainda paralisada. Não estou escrevendo e nem lendo. Estou constantemente tentando me organizar e nunca estou pronta para começar. Evito escrever do que eu estou insegura. Releio, faço fechamentos, às vezes acabo perdendo mais tempo. Medo de errar. Sinto que é preciso ler sempre mais. Bem, aqui, este plural. Embora seja jornalista de formação e escreva profissionalmente há quase 20 anos, a escrita acadêmica me derrubou. Eu acho que não sei o suficiente para escrever, então fico lendo e procrastinando. Me cobro muito e me sinto burra. Penso que vou decepcionar quem lê ou ouvir meu texto. Empaco e não saio do lugar. Evito escrever a introdução. Bem, aqui nós temos um mural aqui extraordinário de muitos desafios. Tá aqui, tá uma condensação. É um mapa. Nossa, isso aqui é um mapa. É um mapa, é basicamente um mapa atual da escrita acadêmica. Que acontece quando alguém vai escrever. Tá aqui. Tá basicamente aqui. Tem medo de errar, não ser suficiente, evita a discussão, evita a leitura e fechamento. Movida pela insegurança e crítica, medo, insegurança, não ser suficiente. Eu evito até o inevitável. Tá aqui. Tá aqui.
Então, eu não vou aqui pedir para ninguém partilhar mais nada, a não ser que isso aqui já tá assim riquíssimo do que eu quero propor. Então vocês partilharam algo aqui. Então qual que vai ser a minha proposta, né? Primeiro nível de cultivo. Vou voltar aqui a minha partilha. Obrigada a todo mundo que partilhou. Quero trazer, vou voltar aqui nos slides. Quero trazer uma primeira proposta que é o cultivo de si. Então, a distinção que eu trago é a distinção. O primeiro rascunho não é o texto, é o primeiro espaço onde o pensamento, a presença e a voz começam a nascer. Por que é uma distinção? Porque muita gente ainda acha que se o meu primeiro rascunho não estiver bom, eu sou incompetente, ou eu não sei escrever, ou eu não vou conseguir escrever, ou ele deveria já estar bom. Quando que o primeiro rascunho não é o texto. Esta é a distinção. O primeiro rascunho não é o texto, é a porta de entrada. É tipo mesmo vocês estão com a mão na maçaneta, é a porta de entrada. É a base para a escritora começar a nascer. É o primeiro passo do cultivo contigo e com o texto. Tem uma expressão em inglês maravilhosa, né? You can't edit a blank page, né? Você não é possível revisar uma página em branco. Essa é a expressão. Então, a distinção aqui é: o primeiro rascunho nunca vai ser o texto. E qual é o cultivo? É preciso tempo de maturação para as tuas ideias e para o encontro com a tua voz. Um parágrafo, depois o outro, depois o outro. Eles vão aparecendo. Então, sair aqui do mito de que o primeiro rascunho tem que estar bom, tem que estar entregável, tem que mostrar as minhas habilidades, tem que já estar quase lá, ok, pera lá, vamos cultivar este texto primeiro, nos dá tempo e progressividade. Então, qual é a minha proposta para a gente praticar isso? Existe uma técnica que se chama Laboratório 1. A pergunta no topo da colina. Ferramenta de cultivo de rascunho. Lohana, quando sabemos o que estamos prontos para escrever? Quanto preciso ler e entender para escrever? Eu vou trazer o convite para a gente fazer isso primeiro e depois a gente vai para a tua pergunta. Então, é uma ferramenta de cultivo de rascunho. Então, como é que ela funciona? Eu vou dar aqui 10 minutos, e são 10 minutos, que vou contar. Vocês vão pegar o papel e a caneta ou o documento em branco. E assim que eu falar, comecem. A proposta é escrever, mas escrever seguindo 3 regras. A primeira regra é não tirar as mãos do teclado. Quem tá no computador, não tirar as mãos do teclado. E quem tá com a caneta, não jogar a caneta ao lado, não tirar a caneta da mão. Ficar com a caneta sempre na mão. Segunda regra, não corrigir nada. Nada, zero, nenhuma vírgula. Não corrigir absolutamente nada. Vocês vão ver que vocês vão ter um impulso assim, orgânico, automático, imediato de querer corrigir. E o meu convite é: não corrijam nada. Então, se vocês estão escrevendo, sei lá, água e faltou o U, ao invés de voltar, apagar ou riscar, escreve água de novo da forma correta, logo à frente. Esqueçam pontuação, não interessa pontuação nenhuma.
Não corrige nada. E a terceira regra é escrever tudo. Ou seja, vocês estão escrevendo. Hoje vou escrever sobre como começar o processo de escrita, sobre o meu capítulo 1, que tem a ver com o tema. Esqueci de pagar a conta de água ontem e agora vou ter que pagar a multa. Escreve. Escreve isso. Escreve tudo. Ninguém vai ler o texto que vocês vão escrever. Então, se vier qualquer coisa, a mais estranha que seja, escrevam. E qual é a proposta? Por que é esse convite? Para dar espaço para o que quer que venha. Não interessa se tem conexão ou não. É dar espaço para que a escrita aconteça. E o cérebro automaticamente vai voltar no foco inicial. E já vou trazer qual que é o convite do foco. Ok? Então, 3 regras. Não tirar as mãos do teclado ou a caneta não sair da mão. 2, não corrigir nada. 3, escrever tudo. 10 minutos. E qual que é o meu convite? Escrever sobre o quê? Então, o meu convite é: vou voltar no mural. Cada um de vocês escrever alguma coisa aqui. Então, eu quero que vocês transformem isto num porquê. Então, aqui, sinto que preciso desenvolver e encontrar a minha identidade própria na escrita. Então, vocês vão escrever, essa pessoa que escreveu isso vai, por quê? Por que que eu sinto? A pergunta no topo é, por que que eu sinto que eu preciso desenvolver e encontrar minha identidade própria na escrita? Aqui, tenho dificuldade com a justificativa. Põe a pergunta no topo. Por que que eu tenho dificuldade com a justificativa? Não ser suficiente. Por que que eu acho que eu não sou suficiente? Então, é pegar o que vocês escreveram e transformar num porquê. E colocar como pergunta no topo. No topo do documento em branco ou no topo da página em branco. Estejam vocês no Word ou no caderno. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é colocar a frase no topo. Se alguém tiver perdido, diz alguma coisa. Ok, boa. Estou cá a escrever. Foi bem Tuga, Itinete. Olha, você não falou, mas eu escrevi a minha pergunta aqui. Por que só escrevo quando tenho tarefa encomendada e não para o meu benefício, sem necessariamente ser tarefa profissional? Maravilhoso. Que eu Antes de... escrevo, minha Deixa... tendência é escrever quando é tarefa profissional. E tem coisas que Maravilha. eu gostaria de escrever que estão até encaminhadas para escrever e eu não escrevo. Porque não Boa. tem ninguém em cima de mim assim, faça, faça, faça. Ou, então, a pergunta também pode ser, por que é que eu preciso de alguém em cima de mim? Também pode ser essa a pergunta. Então, só que veio algumas pessoas antes de não comecem ainda. Pera lá, vamos começar todo mundo junto. Então, vamos partir da nossa frase como se fosse um título motivador, certo? Não um título motivador, mas uma pergunta. Uma pergunta de início, João. Pergunta de, transforma o que você escreveu numa pergunta que começa com porquê e que tem a ver com, de novo, vou trazer mais alguns exemplos. Então, essa pessoa que diz aqui, procrastino e evito o julgamento. Então, é transformar. Por que é que eu procrastino e evito o julgamento quando eu estou em processo de escrita? Aqui, evito ligar o notebook. Por que é que eu evito ligar o notebook? Eu automaticamente podo a minha escrita pensando em como a banca da minha tese irá receber meu trabalho. Por que é que eu penso na banca da minha tese quando eu vou escrever? Evito escrever antes de ler. Por que que eu evito escrever antes de ler? É transformar a resposta numa pergunta que começa por quê. Boa. Da Martine, ficou mais claro para ti o que é para fazer? Diz aqui no chat se ficou ok para ti.
E aí começamos. Ok, boa. Ok. Todo mundo on? É mesmo importante ter a pergunta antes de começarmos. Ok. Boa. Se ninguém tem a pergunta, se ninguém respondeu lá no Padlet, coloca a pergunta agora. Ok. Então, eu vou marcar 10 minutos e quando eu disser bora, todo mundo começa a responder seguindo essas 3 regras, ok? Não tirar as mãos do computador ou da caneta, não corrigir e escrever tudo. E eu vou dar o sinal quando faltar 1 minuto para terminar os 10 minutos. Ok. Então, começamos aqui na contagem decrescente de 3 segundos. Bora lá. Então, 3, 2, 1, bora.
Em 1 minuto? Ok, vamos chegando ao fim. Aí para a última palavra, a última frase. Boa, tem algumas pessoas aí no fluxo da coisa toda. Quero ouvir algumas pessoas. Como é que foi? Como é que foi? Renata, você já tá aí querendo falar. Como é que foi É pra ti, Renata? automático corrigir. Meu Deus, se eu tivesse escrevendo à mão, eu acho que seria mais tranquilo. Eu já fiz um exercício assim de escrita meditativa e não corrigi, mas no computador é impossível. Mas foi muito gostoso. Boa. Obrigada, Renata. Eu senti Quem que mais? A Giovana. a minha Renata, dificuldade não foi nem corrigir. Eu achei muito interessante esse processo. E aí fiz até uma reflexão sobre a minha vida, assim, de como eu até escrevi. Quando chegou no minuto 6, eu fui olhar o tempo. E aí eu voltei a escrever e eu meio que parei no minuto 8. E aí eu fiquei pensando sobre isso, como muitas vezes eu não me permito muito essa questão do tempo pelo trabalho, milhões de coisas, o doutorado. E que isso, pô, com certeza deve atrapalhar o meu processo de escrita também, né? Foi legal, foi muito bom. Maravilhoso. então, Grata, posso falar grata por partilhar, rapidinho? Giovana. Vai, Nancy. Então, então, eu me arrependi logo no começo de começar a escrever à mão. Porque há muito tempo que não faço isso. Achei super interessante. Porque, com certeza é mais fácil de corrigir que você risca e vai, manda embora, né? Assim, só risca. Mas não corrigir, não usar vírgula, não usar acentuação, foi simplesmente impossível. Eu não consegui. Quando eu vi, era automático, pá, pá, vírgula, acento, mas literalmente no automático, né? Como sou fonoaudióloga, para mim eu escrevo muito e amo escrever, sempre escrevi. Mas, assim, escrever a escrita acadêmica realmente é um problema. Foi no meu mestrado e está sendo no meu doutorado. No meu mestrado eu nem fiz artigo, só para você ter até hoje. Minha orientadora briga comigo até hoje por conta disso. Eu realmente tenho muita aversão. A palavra é aversão à escrita acadêmica. Esse é, se eu posso conceituar. Se eu posso classificar, é isso. Mas foi uma experiência super interessante. Primeiro, por já não escrever à mão há muito tempo, foi uma experiência, né? Uma retomada de uma experiência, e não corrigir, eu não imaginava como a gente é tão. Como isso é tão. É quase que visceral, né? Pá, 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 você vai e você simplesmente faz. Então, assim, valeu muito a experiência. E tentei responder várias vezes, voltava. Eu não sei se era o seu teclado, se era de alguém que eu falei, meu Deus, eu escrevi sobre isso, esse tecladinho que não para, esse maldito desse teclado. Eu estou tentando pensar aqui, eu não consigo responder porque o teclado está lá. Ai, enlouqueceu com o meu cachorro que latiu. Enfim, tudo chamava a atenção, enlouquecedor. Boa. Obrigada, Nancy. Você traz aí os grandes desafios, os desafios todos, não é? Para eu estar centrada, para eu estar focada e para eu abrir o espaço do tempo
que é preciso para escrita aparecer. E Giovana, você trouxe uma coisa assim maravilhosa. Obrigada pela partilha de vocês duas. Giovana, você traz você não tinha noção, né, do tempo que é preciso. E é isso que eu tô trazendo de cultivo, né? O tempo que é preciso para a escrita acontecer. E grato por ter trazido essa palavra, Nancy, aversão, aversão. Esse é o mapa de muitas pessoas, né? A escrita acadêmica vem para cortar prazer, para cortar a descoberta, para cortar a transformação, para cortar a criatividade, para cortar uh, alegria, para cortar muita coisa, muita coisa. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém Eu queria falar, descobriu. Patrícia. Fala, fala. Não sei quem quer abrir o Qual é a microfone. pergunta? Alguém Oi. descobriu? Ah, alguém. Eu tava curiosa para saber se alguém, se nesse processo foi. Alguém tomou consciência do que tá por trás Ah, do evitar. nossa, ótimo. Pois então, eu tive um momento aqui de análise, né? Alguém comentou colocou aqui no chat. Ai, tive terapia em 10 minutos. É bem um processo da Julia Cameron, né? De despejo, que a gente solta tudo que tá na cabeça sem pensar nessa autocorreção. E no fluxo de ideias, vou comprar ração pro meu cachorro e também tem que botar o feijão de molho. Caraca, eu tenho que me depilar, tenho que pagar a conta de luz, lá, lá, lá. Só que no começo, aí a gente foi motivado aqui com a pergunta, né? Eu catei minha pergunta lá, tirei um print. E eu querendo, né? Aí você deu start. E aí eu pensei, tá, quando eu terminar de escrever esse texto, onde eu posso publicá-lo? E aí eu comecei a ir para um relato de experiência acadêmico. E eu fiquei, meu Deus, tipo, vira a chave, não é para ser um relato de experiência acadêmico. É um exercício de uma oficina, aí, né? É um exercício de uma oficina para eu responder essa pergunta. Eu já queria o texto como um produto, né? Eu já comecei com essa ideia de texto como produto. E aí, quando eu tenho essa ideia de texto como produto, porque eu também trabalho com isso, né? Eu sou revisora, professora, estou no doutorado, e aí, como até a Etnet falou, eu gosto de escrever, mas eu escrevo para mim, né? Escrevo por prazer ou só por essa obrigação de ter que escrever porque eu preciso cumprir alguma coisa do programa. E aí tá, vou mudar a chave, né? Tentei aqui consciente nos poucos minutos. E aí no início foi um pouco inferno, porque eu pensei, 10 minutos, puta que pariu, desculpa aqui o xingamento. Mas 10 minutos é muita coisa. Eu vou ficar falando sobre o meu medo, que saco, porque eu não quero ver meu medo, entendeu? Deixa ele lá. Deixa eu só voltar aqui o meu texto, né? Eu disse assim: meu maior medo é do erro, mas errar o quê se meu texto nem existe ainda? Racionalmente não faz sentido, mas há esse medo de errar. E aí eu comecei, fui lá para a época da escola, que eu estava sendo alfabetizada. E aí foi esse processo dessa pergunta que você trouxe, né? Que por ter sido criado com uma mãe solo, minha mãe era uma empregada doméstica muito cansada, eu vou ser bem sintética aqui, mas muito cansada, que apanhou muito na infância, trabalhou desde os 12 anos, lá, 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 toda uma história. E que eu percebia esse contexto, né? Percebia que minha mãe era uma mãe cansada, que estava fazendo estudo para educar eu e meu irmão, e eu não queria ser mais um problema na vida dela. Porque apesar de, né, criança a gente vai percebendo as coisas. E aí eu me comportava na escola, e era muito boa na escola, porque isso seria um alívio para minha mãe. Então eu sempre fui muito aluna de destaque. Eu não, né, eu me comportava, eu tirava boas notas, eu era muito, inclusive mandava nos meus coleguinhas, né, mandar eles fazerem silêncio, porque eles estavam atrapalhando a aula. Eu era, nas reuniões, eu era tida como a aluna, esqueci a palavra, mas eu queria colocar ordem, né? E eu só tava imitando minha mãe, mas ok. E aí, eu lembrei disso e eu fiquei, gente, eu tinha medo de errar, porque errar na escola, né? No meu momento de alfabetização, e errar em casa e não perceber se minha mãe estava mal, se a louça estava no lugar errado, tinha uma sujeira na casa, eu tinha que adiantar possíveis demandas da minha mãe, uma adulta, porque senão sobraria para mim, e sobraria para mim com gritos, com agressões físicas e todas essas questões que a criança sabe que dor é dor e ninguém quer sentir dor, e eu fui aprendendo a ler esse ambiente. E aí eu fiquei, gente, olha isso. Então, o medo de errar, porque é isso, racionalmente não faz sentido, porque a gente não tem como revisar um texto que não está feito, não tem como aprender sem errar.
Isso não existe, faz parte, assim, né? Segundo a neurociência, etc., faz parte do processo de aprender a errar. Eu testo uma vez, aí testo outra, vou por outro caminho, uso uma outra palavra, aí eu descubro, vou descobrindo coisas. Então, o errar é parte do processo, mas a gente vai criando um endurecimento de pensar que isso diz sobre a nossa competência, né? E aí eu fui destrinchando isso e pensando, caraca, não é o medo do docs da minha tese aqui. É um medo que vem. Eu tenho só 28 anos, mas tenho 28 anos, desde quando eu era muito pequena. É, Aí haja terapia, né? Mas a questão é essa, que eu descobri que é uma coisa muito da infância, não necessariamente de agora, mas esse medo do erro tá aqui. E aí, no final, depois, eu fui percebendo, caraca, que massa! O tempo já estava gostoso, não tava uma dor escrever, porque aí eu fui indo, né? Indo, 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 indo. E, na verdade, para concluir, eu não consegui não corrigir. Assim, no começo eu ficava apagando, só ia, né? Apagava, voltava, colocava acento, lá, lá, lá. E aí depois eu, não, tenta não. Aí eu tentava não, aí o Word marcava vermelhinho lá, né? Tá faltando uma letra. Eu, tá, não vou mexer, segue, segue. E tentando. Mas é muito difícil, porque a vontade é de voltar, é de reescrever. Mas eu fui fazendo como você disse. Faltou uma letrinha. Aí eu só. Gente, dá para entender depois que eu escrevi. Lá, 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 lá. Mas assim, a vontade muitas vezes foi muito automático de eu não conseguir perceber e segurar a minha mão já foi. Foi uma experiência muito legal. É maluco como 10 minutos, é muito pouco e ao mesmo tempo muito tempo, né? Obrigada pela oportunidade. Boa, obrigada, Ana Carolina. Eu escuto, você não falou isso, mas eu escuto que você já tá transitando para um novo mapa. E fica ainda mais divertido quando eu começo a usar o medo para potenciar a escrita. E não fingir que ele não tá vivo. Então, eu uso o que está acontecendo no meu sistema nervoso para escrever. Fica ainda mais divertido. E quero ouvir a Letícia para seguirmos. Letícia, diz lá. Desculpa, eu tô tentando abrir o vídeo. Dá para me ouvir? Tá? E te Ah, ver também. eu não vou falar muito, não. É só que eu acabo fazendo isso, assim, eu tenho diário desde criança e tal, isso é muito importante para mim. E eu escrevo muito antes de escrever, porque o medo vem e eu escrevo assim, eu tô com medo, eu não acredito, sempre a mesma coisa e tal. Só que eu acho que eu nunca realmente consegui assim entender isso como alguma coisa que facilitava a escrita. Eu acho que volta para aquela coisa assim, o objetivo. Então, é tudo envolvendo conseguir fazer, no meu caso agora, o projeto de doutorado. E aí se aí eu escrevo no diário. E aí vou pro projeto de doutorado e não escrevo quase nada, entendeu? Eu sinto Uhum. assim, não faz diferença. Eu acho que é isso que eu queria dividir. Obrigada, Letícia, pela tua partilha. E Carmen, a mesma última. Bora lá. Não te A ouvimos, Carmen. pergunta que eu fiz, que Ah, acabou não indo. agora Agora sim. ouve? Agora sim, agora sim. Vai. Agora sim? Ah, tá. Então, eu achei que tinha posto a pergunta, mas não foi, não sei por quê. Mas a pergunta foi porque eu acho que fico lendo, procurando o que ler, acumulando, e não leio, ou leio pouco e menos escrevo. Acho que falta sempre repertório. Acredito que é um problema de suficiência, falta sempre que eu não consigo exatamente identificar. O que me é insuficiente? O que me falta? Há ainda uma resistência cognitiva de enfrentar a dificuldade e o fato de estar sempre começando e não avançar. Me deixo ocupar por outros quehaceres e fico em um jogo de cabo de guerra, indo e vindo, e nunca criando uma consistência na leitura nem na escrita. Passarinho pula-pula, coloquei. O que me causa minha evitação? Maravilhoso. Obrigada por partilhar, Carmen. E pela tua vulnerabilidade aqui em trazer a parte do que você escreveu. Agora, a pergunta que eu deixo é como é que, deixo para todas vocês e todos vocês, como é que vocês podem
trazer. Então, por que que eu trouxe isso como prática de cultivo, né? De novo, esse tipo de escrita não é valorizado na academia e nunca vai ser. Ele é uma afronta ao tempo acadêmico. Esse tipo de escrita é uma afronta ao tempo acadêmico. Completamente diferente. Como é que vocês podem trazer essa técnica para potenciar, para abrir espaço para que a escrita comece a acontecer? E quando eu estou falando de escrita, eu estou falando de colocar palavras na página. Isso é escrever. Rascunhar é colocar palavras na página. Quando eu volto e escrevo uma vírgula e corrijo uma vírgula, eu não estou mais rascunhando. Eu estou revisando. E essa é a treta. Porque muitas pessoas ficam entupidas e empacadas na parte da revisão, achando que estão escrevendo. Então, há uma roda que chama são cinco estágios de escrita. É a pré-escrita, a parte dos mapas, que tem a calendarização, organização, os layouts, os mapas de estrutura, de narrativa. Depois tem o terceiro estágio, é rascunhar. E o quarto estágio é re-rascunhar ou revisar. Não são a mesma coisa. Eu vou falar o que eu fiz e depois vou passar para o segundo tipo de cultivo, para a gente também testar uma outra coisa. O que eu fiz por quase 6 meses, acreditem, foi todo santo dia, antes de fechar. Então, no meu último ano de doutorado, o que eu fazia era, das 9 a 1, eu escrevia. Depois eu almoçava, tirava uma soneca. E depois, por volta das 2h30 às 5, eu ia ler, ou eu ia revisar, ou eu ia formatar texto, ou eu ia procurar por emprego, ou eu ia tentar uma publicação, pronto, eu ia cuidar da minha vida, ia pro médico, pronto, vida. Antes de começar a sessão de escrita de manhã, o que eu fazia era, eu abria o meu computador e tava lá na minha frente um documento Word em branco que tinha uma pergunta no topo da colina, que era uma pergunta que continuava o processo de escrita do dia anterior. Era isso que eu fazia. Então, antes de fechar o meu dia de sessão de escrita, eu sempre abria um documento em branco e colocava uma pergunta no topo que eu ia responder no dia seguinte. E que aqui nós fizemos, a pergunta que eu trouxe teve a ver com questões emocionais, com questões dos bloqueios, não sei o quê. Mas o que eu colocava ali eram perguntas estilísticas. Como é que eu continuo o parágrafo tal? O que é que eu preciso ler para terminar a seção 2.2 do capítulo 2? Ou por que que ontem eu não consegui escrever sobre a seção tal? Então, eu sempre colocava uma pergunta que se chama gancho motivacional. É uma técnica que se chama gancho motivacional. É exatamente isso. E eu ficava 10 minutos escrevendo. Bem, vocês não fazem ideia, foi assim uma revolução na minha vida. Uma revolução na minha vida ter esse espaço todo santo dia. Só para destravar a minha e me empoderar na minha capacidade de escrever, sem eu ter que ler nada, sem eu ter que pesquisar nada, sem eu ter que fazer nada. É escrita. Escrita. Então, deixa aqui o desafio para quem quiser usar essa técnica exatamente para gancho motivacional. Boa. Vou voltar aqui no que eu estava partilhando. Para esta última meia hora, para a gente fazer uma segunda prática. Espera lá, alguém deixou uma pergunta. Pode repetir? Então, Renata, era assim, antes de eu fechar minha sessão de escrita do dia, né? Imagina, vocês têm 2 horas,
para quem escreve diariamente, depende de onde vocês estão, qual o processo que vocês estão, mas não interessa. Vocês fizeram uma sessão de escrita, seja de 2 horas, seja de 40 minutos, não interessa, seja de 5 horas. Antes de fechar este dia, abre um documento Word branco e escreve uma pergunta no topo, deixa só a pergunta no topo, que é uma pergunta ponte, é uma pergunta que liga o que foi escrito na sessão para o que vai ser escrito no dia seguinte. Então, é o que eu estou chamando de pergunta estilística. Pode ser muitas coisas. A dica é o mais específico possível e que tenha ligação com algo que ficou incompleto da sessão que foi feita. Seja em termos de leitura, seja em termos de escrita, seja em termos de encadeamento de narrativa, seja em termos de revisão, seja em termos de pesquisa, seja em termos... Não interessa. E aí, no dia seguinte, 10 minutos, topo da colina. Com essas 3 regras. Bem, eu fui criando assim um sistema interno. E aí o meu cérebro começou a fazer associações maravilhosas, as informações começaram a surgir. Era um momento em que não havia restrição nenhuma, não havia contenção criativa. Boa. Então, aqui, cultivo com o outro. Tcharam! A distinção deste nível de cultivo é... Olha que maravilhoso. Tcharam! Escrever é reescrever. Tudo a ver com o que eu tenho falado até agora. Escrever é reescrever. Escrever é reescrever. Espero que vocês tenham, assim, sonhos eternos comigo falando, com a minha voz. Escrever é reescrever. Escrever é reescrever. Escrever é reescrever. Escrever é reescrever. É que é reescrever. Eu estudei no meu doutorado foi em literatura comparada. Eu estudei a recepção crítica e criativa do poeta americano Walt Whitman no Brasil. E o Whitman passou 35 anos da vida dele escrevendo o mesmo livro, que se chama Folhas de Erva. E ele só parou de escrever porque ele morreu, porque senão ele teria continuado, tenho certeza absoluta. O trabalho é eterno, né? É eterno. Então é aquela máxima, texto bom é texto finalizado. Texto bom é texto finalizado. Obviamente, né? Daqui uma semana eu sou outra pessoa. Eu tive outros encontros na minha vida. Eu pensei em outras coisas, eu li outras coisas, eu escutei outras músicas, eu visitei outros países, eu visitei outros lugares. Eu vou mudar. O texto nunca vai fechar, né? Nunca vai ser perfeito. Então, a ideia de que escrever é na reescrita, lembrem os estágios. Então, rascunhar, re-rascunhar, é no re-rascunho que o escritor aparece, que a escritora aparece. E o cultivo é preciso tempo para descobrir o que funciona e o que não funciona nas tuas escolhas estilísticas. Literalmente, como é que eu estou organizando meu parágrafo, qual é o tamanho, quais palavras eu estou usando, de que forma eu estou contando a minha história, o meu argumento, quais são os métodos que eu estou trazendo, eles fazem sentido, eles são convincentes, eles são suficientes para o objeto que está sendo analisado, estudado. Tudo! E para eu saber o que funciona e o que não funciona, não tem jeito. Não tem outra maneira. Feedback. Feedback é ouro. Então, eu vou trazer uma prática de cultivo com o outro através do feedback. E não é o feedback que nós conhecemos. Eu vou trazer outra proposta de feedback. A partir de uma coisa que chama em inglês Case Clinic. Eu não gosto nada a clínica de caso. Não gosto nada desse nome. Para mim não funciona. Me leva aqui para a questão clínica de diagnóstico e não tem nada a ver com isso. Mas é da onde vem a ferramenta, que vem de um contexto que chama Teoria U. É algo que foi criado por um alemão que é radicado nos Estados Unidos, está no MIT, que se chama Otto Scharmer, e ele criou aqui esse Teoria U porque ele segue mesmo o U, a letra U.
É um movimento da letra U, que é uma teoria para trazer muita clareza e consciência aos sistemas. Uma teoria sistêmica. Ele traz uma prática dentro dessa teoria que se chama Case Clinic. Então, como é que isso vai funcionar? Eu vou pedir um voluntário ou uma voluntária que vai ler 2 ou 3 parágrafos de um texto que vocês escreveram. Quem se voluntariar vai ler um texto que foi escrito por essa pessoa. Todas as outras pessoas são os coaches. Todos nós vamos ser coaches. E uma guardiã do tempo, que vai ser eu. E o que é que vai acontecer? Essa pessoa, então, vai ler em voz alta 2 ou 3 parágrafos de algo que escreveu, recentemente ou não, não interessa. Depois, nós que vamos ouvir, nós não vamos tentar resolver, ou seja, não é para dar sugestão, palpite, nem dica. Nós vamos simplesmente ouvir. Mais nada. E ao ouvir, prestar atenção no que está acontecendo em nós. Como é que aquele texto me afeta? Então, o foco não é no texto, o foco é em mim. O foco não é no texto, é em mim, o que está acontecendo em mim. Depois, o que é chamado de stillness, presença. Assim que a pessoa acabar de ler, nós vamos ficar 2 minutos em silêncio. E vamos prestar atenção quais são as imagens, metáforas que aparecem, as emoções, sensações, os gestos que representam. Se eu sinto o impulso de desenhar algo, escrever uma palavra, também é muito bem-vindo. Depois nós vamos fazer o que é o espelhamento, ou seja, os coaches, algumas das pessoas, a pessoa que não partilhou, algumas das pessoas que ouviram, vão então trazer o que viram, o que sentiram, o que querem expressar, o que chegou quando estiveram em silêncio, depois de escutar o texto. E por fim, a pessoa que leu, voluntária a voluntária, vai trazer como é que aquelas partilhas chegaram. E aí a gente abre para uma partilha geral. Então, alguém vai ler o texto, nós vamos ouvir e prestar atenção no que está acontecendo conosco. Assim que a pessoa acabar de ler o texto, 2 minutos de silêncio. Depois algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas vão partilhar o que viram, o que sentiram, se veio alguma imagem, se veio alguma voz, se veio algum texto, se veio alguma coisa, que é chamado de espelhamento. E depois a pessoa que partilhou o texto vai então comentar alguma coisa. E entramos para a partilha geral. Ok, então quero aqui perguntar. Ah, Lohana, já tem aqui. Sim, um texto acadêmico, por favor. Bem, de preferência um texto acadêmico, mas não tem que ser um texto acadêmico. Boa tarde. Eu me Olá, voluntario. Yes! Maravilhoso. Então, Camila, escolhe um texto. Já escolheu aí contigo? Sim. Ok, então, antes de você começar a partilhar, eu quero que você partilhe 2 ou 3 parágrafos no máximo, ok? Então, eu quero te dar aqui algumas indicações. Quando você começar a partilhar, dá um contexto, o que é o texto, ok? Contextualiza só o que é o texto. Então, vou pôr aqui no chat. Tudo bem. O que é o texto? Peraí. Antes de começar, pera lá. O que é o texto? O que você quer comunicar para a leitora ou leitor? E por fim, então, vamos ficar só com essas duas. Então, Camila, o que é o texto, né? O contexto? Tá aqui no chat. E o que você quer comunicar para o leitor? Então, responda essas 2 perguntas e depois começa a ler. Certo. E nós? Pera lá. E nós, mais uma vez, nós vamos simplesmente ouvir e o foco é nós. O que está acontecendo em nós? Ok? Vai lá, Camila. Boa tarde. Então, o meu texto é um início de uma introdução
da minha qualificação da tese de doutorado. Como são apenas 3 parágrafos, né, eu só vou conseguir apresentar o início da introdução. Posso começar? Go! Vai! No Brasil, as dinâmicas de uso e ocupação do solo são fortemente influenciadas pelas atividades agropecuárias, especialmente a pecuária extensiva e a agricultura. Essas atividades têm promovido transformações significativas nas paisagens naturais, resultando em impactos ambientais expressivos, como o desmatamento, a degradação dos ecossistemas e a conservação das florestas, contribuindo diretamente para o aumento das emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Como estratégias para lidar com o cenário climático e outras crises ambientais, o governo federal elaborou o Plano Brasileiro de Taxonomia Sustentável. Este plano tem como objetivo estabelecer critérios técnicos e científicos para a classificação das atividades econômicas sustentáveis. O plano visa orientar o direcionamento de investimentos e políticas públicas para setores estratégicos como pecuária, agricultura, produção florestal, pesca, aquicultura, energia e indústrias extrativas, promovendo a transição para uma economia de baixo carbono e socialmente justa. Para alcançar a sustentabilidade, o plano irá implementar um sistema de classificação para as atividades e projetos em áreas ambientais e socioeconômicas. O foco principal será na mitigação das mudanças climáticas, proteção da biodiversidade, uso sustentável do solo e das florestas, entre outros objetivos pertinentes. No campo socioeconômico, o projeto objetiva criar empregos dignos, aumentar a renda e reduzir as desigualdades raciais, de gêneros e regionais. Esse é o terceiro parágrafo da introdução. Encerrou. 3 parágrafos. Boa, obrigada, Camila. Então, a minha proposta é, eu vou deixar 2 minutos. A Camila lê um texto. Notem o que fica vivo em vocês. Se quiserem desenhar, desenham. Se quiser escrever, escrevam. Ver o que é que vem. De sentimento, de sensação, de imagem. Pode vir uma referência. Pronto. Voltamos. Ok. 2 minutos. Quero convidar aqui 2 ou 3 pessoas para trazer o que é que vocês notaram em vocês. Como é que o texto da Camila afetou vocês? Oi, sou Neure. Oi, Neure.
Bem breve, vem uma imagem de responsabilidade ambiental, sentimento de cuidado e de perigo. Boa. Obrigada, Nuri. De Então, nada. cuidado, perigo e primeira coisa que você falou, É de responsabilidade ambiental. responsabilidade. Então, você falou que veio uma imagem de responsabilidade ambiental. Como é que foi E essa imagem? Qual- parece qual- que eu vi a área de pastagem, eu vi a imagem da pastagem, aí eu vi o solo e vi essa imagem, né? Então a responsabilidade ambiental veio junto com a imagem. E aí foi tudo muito junto, esse sentimento de cuidado. E aí eu fiz uma reflexão do que o que mais que eu estava sentindo era uma ideia também de perigo. Boa. Obrigada. Quem mais? Quer partilhar alguma coisa? Eu Eu, pense, eu pensei, eu até anotei aqui, eu pensei uso do solo, né? Ela falou também do plano da classificação taxonômica e o que se espera desse plano. Aí, assim, para mim ficou muito claro esses três tópicos, talvez porque eu seja um pouco da área. Aí, quando ela apresentou, eu já falei, meu Deus, tá na minha área, né? E aí, como eu me senti, eu pensei em paisagens rurais. E como é que você se sentiu pensando nisso, Elisângela? Eu vi tua, eu vi tua alegria aí no começo. Tipo, ah, É porque ela. Fala, fala. Primeiro porque ficou um tema familiar, aí eu fiquei com curiosidade para entender o que era, o que que ela estava fazendo. E como eu gosto muito do ambiente rural, aí assim me remeteu ao afetivo de que ela estava procurando uma coisa para resolver um problema, estava tentando solucionar um problema. Aí eu fiquei contente. Boa. Então, alegria. Obrigada, Elisângela. Juliana, conta lá. Nossa, para mim fervilhou um monte de coisas, né? Assim, é, inclusive um sentimento, né, de que existe algo muito mais macro, né? E que a gente, eu acho que enquanto planeta, a gente precisa impedir, né? Assim, porque me veio muito essa questão assim, a gente tem que pensar em ecologia, a gente tem que pensar em sustentabilidade. A gente sabe que capitalismo, monocultura estão extremamente ligados com a questão da fome, né, do racismo ambiental. E aí vem líderes da extrema-direita fazendo guerra. Então, assim, que planeta que a gente quer salvar? Será que vai ter planeta, né, para ser salvo? Uhum. Aí me veio Trump na cabeça, assim, me veio Ailton Krenak com as palavras de esperança dele ao mesmo tempo e que, tipo assim, a Terra uma hora vai cobrar, né, se a gente não retroceder um pouco, né, nessa questão de ganância e de... Me veio a teoria do antropoceno, né, que ele fala muito nos livros dele, e é isso. Acho que veio um misto de um monte de coisa. Boa. E qual que foi? Você consegue identificar o sentimento que estava mais presente, Juliana? Foi o quê? Foi raiva? Foi tristeza? Foi angústia? Foi o quê? Ou foi assim um mix? Você passou por várias coisas? Eu acho que foi mais assim, quando eu li o texto da colega, Uhum. é algo assim que dá uma certa esperança, né? A gente caminha com uma certa assim, tem jeito, né? Mas aí vem uma questão de preocupação, nem sei se raiva, eu acho que eu já passei pelo período da raiva, sabe? Assim, né? Acho que de tudo que a gente passou no Brasil e tal, eu passei muito por um momento de raiva. E eu acho que agora é um sentimento assim de preocupação, né? Com o que vem por aí, entendeu? Tipo assim, será que aprendemos com os nossos erros, né? Será que
faremos diferente, Boa. eleições estão aí, né? Então, assim, é muito, eu acho que agora eu acho que é mais uma preocupação, sabe? Tipo assim, será que a gente vai voltar, né? Tudo de novo? Boa. Obrigada, Juliana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Antes de eu falar algo? Queria falar rapidinho, eu não achei a mãozinha aqui para levantar. É, eu fiquei curiosa para saber, né? Mas dialoga em certa medida com o que eu estou pesquisando. E aí, no começo, me deu uma angústia, porque ela foi trazendo dados que mostram a catástrofe, né? E aí, isso é um pouco o que eu tento fugir na minha pesquisa. E aí, depois ela falou de algo que o governo está fazendo, né, de taxonomia, eu lembro dessa palavra, e aí deu uma certa esperança, assim, de tipo, que estão fazendo alguma coisa, é pouco ainda, né, mas se cada um fizer um pouco, aí a gente consegue somar, e aí eu me conectei mais com essa parte da esperança, porque é o campo onde eu estou tentando construir aí a minha pesquisa. Maravilhoso. Obrigada, Renata. E aqui também, só querendo trazer algumas pessoas aqui no chat, disseram a Jéssica, quando ela começou a ler, senti tristeza, na sequência senti esperança. Depois, a Giovana, me senti mal no início, depois me veio a imagem da propaganda, agropop. Depois a Natália, me veio sentimento de revolta, indignação, mas por outro lado, depois me veio esperança de saber que existe alguém preocupado em fazer algo para melhorar, resolver. E a Ana Paz, por estar inserida em uma região com forte peso no agronegócio, consegui visualizar muitas paisagens e plantações. Me senti representada, mas também senti tristeza porque o agronegócio é importante, mas não mais que a nossa sobrevivência. Inclusive, desejo pesquisar sobre possíveis mudanças. Bem, eu não sei se vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Camila, imagem de responsabilidade ambiental, cuidado, perigo, curiosidade, alegria, tristeza. Várias pessoas mencionaram a palavra esperança. Aqui a Renata, a esperança que gerou conexão. Então, a Renata, você conquistou a Renata como tua leitora. Gerou conexão. Também angústia. A Juliana trouxe aí várias referências, que podem ser ganchos maravilhosos para ti, estilísticos. Maravilhosos. Pra você trazer o teu debate à contemporaneidade. E é o que está agora, que é o satélite, né? Está ao redor do teu tema. Olha que extraordinário. Você tem uma fórmula aqui sobre já como o teu texto está impactando as pessoas. A experiência da leitura. É um feedback sobre a experiência da leitura. O que é que acontece na tua leitora quando ela lê o teu texto? Extraordinário. Então, você já pode começar a tomar consciência de que tem aí imediatamente. Eu também, o que eu fiz foi. Eu fiz um desenho, que é o planeta Terra, eu te coloquei aqui no meio. Camila, aqui escrevendo a tua tese de doutorado e o planeta assim vibrando. Foi isso que me veio. E também senti muita tristeza no começo. Senti tristeza. E ainda tá aqui, reverberando a tristeza de ter ouvido teu texto. Então, aí a gente começa a brincar, não é? Ou seja, feedback é o ouro. Assim, como é que... Então, você já tá... Meu texto está funcionando. Que ele está criando um impacto extraordinário e ele está gerando conexão. E ninguém aqui falou que não entendeu o que você quis dizer. Ninguém aqui falou nada. Ai, não entendi o que você quis dizer naquele... Ninguém falou nada disso. Então, a clareza, a fluidez, há uma narrativa sendo contada, a apelo emocional, a conexão e
de novo, como é que você pode, se você quiser, ainda deixar isso mais empoderado, né? Que tipo de imagem você pode trazer? Que tipo de palavra você pode trazer? As pessoas trouxeram um vocabulário aqui das palavras. Como é que você pode ainda deixar isso mais impactante? Então, cultivo com o outro o feedback a partir da experiência da leitura. A maioria das pessoas dá feedback conteudístico. Estão só preocupadas se está correto ou não está correto o meu argumento. E se eu estou referenciando não sei quem lá, não sei que lá, não sei que lá, não sei que lá. Quantas referências tem no meu texto? Pera lá, tem um mundo extraordinário por trás do texto, que é como é que eu chego ao outro, como é que eu chego a quem lê, qual é o verdadeiro impacto tangível que vai criar a conexão, que vai criar o vínculo, que vai criar a mudança. Então aqui a gente poderia, se tivéssemos aqui continuidade, né? Aqui poderia, eu iria pedir para a Camila partilhar o texto dela, texto escrito mesmo, e aí nós, colaborativamente, a partir do que a gente sentiu, viu, viveu, pensou, refletiu, veio para o corpo, a partir de tudo isso, aí sim, vamos para as questões estilísticas. Como é que isso pode virar questão estilística? O que é que eu tenho que mudar no meu parágrafo? Qual transição é que eu tenho que fazer diferente? Qual frase é que está mais impactante? Qual frase que precisa ser empoderada? Com qual palavra? Qual é o tom? Pronto, aí começam as questões todas estilísticas. Uma forma, assim, bem divertida de trabalhar o feedback. E não sei pra vocês, mas pra mim, muito mais potenciadora. Portanto, o meu convite é que quando vocês forem pedir feedback, vocês peçam o feedback que vocês querem. Eu não tô falando que vocês não têm que pedir feedback estilístico. Feedback estilístico é extremamente crucial, né? Eu estou sendo clara, as transições entre os parágrafos funcionam, o jeito que eu estou contando a história faz sentido, ou seja, a organização da narrativa faz sentido. Em termos metodológicos, falta alguma coisa. Em termos teóricos, referenciais, conceituais, eu estou até me esquecendo alguma coisa, eu tenho que colocar alguma voz, quem tem que colocar uma referência. Mas, qual é verdadeiramente o impacto do meu texto? Como é que meu texto afeta quem é que vai ler? Quem vai ler? Isso é, assim, ouro precioso. Então, convido para que, quando vocês forem pedir feedback, vocês chamem 3 ou 4 pessoas e façam um case clinic. Exatamente. Deem a proposta. Olha, eu vou ler isso. Eu quero que vocês só escutem, sintam, pensem o que é que veio, imagem, sentimento, ação, sensação. Parar por 2 minutos para isso reverberar e depois eu manifestar, né? Desenha, escreve, faz alguma anotação nesses 2 minutos e entrega. E só depois a gente escuta a pessoa que voluntariou. Então eu quero te ouvir. Como é que foi para ti, Camila? Partilha um pouco disso tudo. Ah, você já partilhou aqui. Eu fiquei muito emocionada com a emoção e sentimentos despertados em vocês. Muito emocionada. Boa. E eu Camila, fiquei fala. fiquei bastante emocionada, porque a gente às vezes esquece, né? Eu estou no terceiro ano do doutorado, e aí a gente às vezes esquece, me sentindo perdida, né? Porque eu sempre percebi que eu escrevo muito, não tenho limite para parar, mas mesmo assim eu sou muito autocrítica. E eu sei que esse é o meu problema, de querer escrever bem, sabe? E eu acho que isso me paralisa e está me paralisando agora, mas mesmo assim é mais forte do que a gente. Então, assim, quando vocês falaram da emoção de vocês, eu fiquei muito emocionada e eu nem esperava sentir isso, porque é como se a gente ouvisse assim, olha, é como se a gente se olhasse para dentro ouvindo vocês, né? Tipo, olha, tu tá escrevendo, tu tá tudo certo, né? Tem valor que você tá escrevendo, então segue, continua nesse caminho.
É como se eu ouvisse eu mesma, ouvindo vocês, é como se eu ouvisse eu mesma, sabe, falando comigo. Então, isso foi muito forte para mim, assim, agora aqui. Especialmente porque não deu tempo de apresentar, que fica mais embaixo, né, lá em objetivos. Esse trabalho, rapidinho, é sobre a mandioca, que ainda é a alimentação, a base alimentar do povo na Amazônia. Só que a mandioca, ela não está inserida no Plano Brasileiro de Taxonomia Sustentável. É. Ela não está inserida porque ela não é uma commodity, ela não tem valor econômico agregado, né, para as commodities. E o Hum, Plano Brasileiro de Taxonomia, ele vai fazer o quê? Ele vai direcionar financiamento verde, né, para a agropecuária, para vários setores, energético, enfim, vários setores econômicos no Brasil. E quem não estiver com os seus indicadores, com as suas atividades sustentáveis, não vão receber financiamento verde. Então, se a mandioca hum, não está inserida e ela é a base da população, ela ainda é a base da população alimentar da Amazônia, e ela é muito importante em vários aspectos, né, econômico, social e ambiental, porque ela ainda degrada, ela ainda desmata, é necessário que essa cultura ela tenha um indicador, né? Os indicadores dela, os números, para que quando chegue dinheiro, se consiga identificar, olha, essa cultura aqui, ela não tem bons indicadores porque ela não tem dinheiro, é super precário, casas de farinha são precárias, enfim. Então, é mais para a gente ter esses indicadores lá no nosso estado, né? E quem sabe um dia a gente conseguir inserir, direcionar financiamento verde para essa cultura, para tentar melhorar esses aspectos lá, econômico, ambiental e social dessas famílias de agricultores. Então, assim, quando vocês falam da emoção de vocês ao ler e serem tocados, né? É como se mexesse dentro de mim aquele sentimento ainda que, tipo, olha, vale a pena continuar trabalhando, né, escrevendo, porque as pessoas estão querendo isso, né? O mundo precisa disso, né? De ajuda, né? Então, assim, eu fiquei muito emocionada com o depoimento de vocês e eu acho que vai ser um grande ponto de partida, de recomeço para a continuação da minha escrita. Eu agradeço cada uma de vocês. Maravilhoso, Camila. Obrigada. Grata pela generosidade da tua partilha aqui, trazer o contexto da tua pesquisa. E olha, volto aqui na minha. Então não estava enganada aqui, aqui, sendo no meio do planeta Terra, aqui fazendo o planeta Terra vibrar. Obrigada por fazer esta pesquisa. Agradeço imenso. Bem, pessoal, Etinet, vou fechando. Quero assim agradecer muito, 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 muito a presença de vocês. Espero que tenha trazido aqui, vocês tenham captado a minha proposta do cultivo, que é isso: presença, tempo, disponibilidade e uma outra maneira de estar em relação com o texto e com as outras pessoas que podem empoderar o processo evolutivo da minha escrita. Então foi assim um gosto muito, muito grande estar aqui com vocês e espero poder nos encontrarmos aqui numa próxima. Tinete, deixo contigo. Gente, gente, é uma alegria muito grande estar com vocês e poder proporcionar um encontro como esse a vocês, até porque é algo que mexe com a gente não só do ponto de vista da técnica, né? É, e justamente quando a gente permite que a técnica não fique em segundo plano propriamente, mas que ela tenha o seu lugar, né? Mas quando a gente permite que a nossa subjetividade venha à tona na hora da escrita, a gente encontra o nosso potencial, né, mesmo, de colocar para fora. Na hora que eu estava escrevendo aqui, né, eu cheguei a mostrar assim, aqui, uma folha inteira, né, escrita. Eu escrevo para caramba, né, mas assim, eu não nasci sabendo escrever. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Eu escrevo para caramba, e como eu tinha falado, assim, o meu problema é que eu escrevo mais por obrigação do que por uma necessidade em termos de crescimento pessoal, né? Mas o meu final do texto foi falando assim que eu não estou no fundo do poço. Assim, então, eu não estou no fundo do poço da escrita, mas apenas cuidando mais do institucional do que o que seria produção pessoal. Mas
Mas foi bom para mim eu ver que eu não estava no fundo do poço, entendeu? Então, esse momento aqui com vocês me proporcionou isso, né? E eu não estou fazendo jogo do contente, não. Estou sendo poliana. Estou sendo realista, ao contrário. Mas olha só, vocês gostaram de estar com a Patrícia? Gostaram desse momento? Fiquem atentas e atentos e atentes às atividades que o CAS proporciona. Dentro em breve, a gente vai realizar outras coisas. Patrícia vai voltar com a gente, mas também fiquem atentos a outras atividades que a gente vai realizar, tá? A gente vai realizar um evento presencial aqui na Fiocruz, por exemplo. Um evento presencial, tem que ser presencial, porque é sobre saúde mental e corporeidade. Então, a gente vai ter um psicólogo bailarino. Olha a biodança aí, viu, Patrícia? Um Maravilha. psicólogo bailarino fazendo esse workshop com a gente. Então, vai ter que ser presencial, porque ele vai ter muitas vivências, que ele vai trabalhar exatamente a dimensão da corporeidade na saúde mental e o quanto é importante que ele está na pós-graduação cultivar isso. E a gente vai fazer num dia bem legal, que é dia 24 de junho, que é dia de São João, que o final vai ter até quadrilha, entendeu? Não vai ter dança, vai ter dança, vai ter quadrilha. Tem outras coisas que estão marcadas, tá? A gente vai começar, por exemplo, um grupo de mães na ciência, tá? Então, mulherada aí que tem filho e que gostaria de discutir isso, que gostaria de entrar no grupo, já fica atenta, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Gente, muito obrigada, então. Um grande abraço para vocês.